Glória a Deus. Mais uma vez os convido com a paz, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu confesso que não estava no meu propósito nesse final de semana estar aqui, porque estaríamos ali na congregação, na igreja ADEF em Cartacho, né? Mas na sexta-feira, quando recebi o e-mail do nosso pastor presidente, me senti muito honrado mais uma vez e agradeço pela confiança. E, ao mesmo tempo, a preocupação em orar a Deus, de imediato foi o momento da oração de sexta-feira à noite. Eu disse: Senhor, dá-me uma palavra para poder estar ministrando a tua igreja, porque aqui nós estamos na casa de Deus. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade e trago a paz à lei da igreja ADEF em Cartacho. Minha esposa gostaria de estar aqui, mas está ali auxiliando na igreja e junto com todos os irmãos obreiros. E aqui fica registrado a paz que nós estamos trazendo ali da igreja ADEF do Cartacho. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Cumprimento aqui os pastores, pastor Jonatas Lemos, pastor nacional, ali representando a igreja ADEF, ali em Alemanha, em Luxemburgo, e outros países ali circunvizinhos, o pastor Efson Kennedy e o pastor Vilmar Couto, o pastor Efson Kennedy, pastor nacional, e o pastor Vilmar Couto, que estão ali também, ali trabalhando a nossa igreja ADEF, ali na Espanha, e cumprimento os irmãos, todos os amigos que estão acompanhando também o culto pela Rede Semear, pela internet, e os nossos irmãos adefenses que estão em Portugal, que não podem estar aqui neste momento, e que estão também em outros países, mas estão acompanhando, e muitos que ainda não são adefenses, mas irão ser em nome do Senhor Jesus, porque esta igreja está alcançando as nações. Amém? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não lhe fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não há outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé,
como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia, glória a Deus. Estamos em mais uma inauguração, mais uma ADF nasce hoje, ADF aqui em Peniche. Eu acredito que todos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando estão maravilhados com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo não é a realização apenas da vontade do coração de um homem ou do coração de uma igreja. O que está acontecendo é a vontade do Deus Todo-Poderoso e que honra o coração do homem e da mulher que é temente a Ele. Quando o Senhor colocou em meu coração este texto, quando recebi o e-mail, eu não havia ainda verificado a caixa de mensagem e o pastor João Áquila me perguntou se eu havia verificado a minha caixa de mensagem. Já era o momento da oração, estar ali com os homens orando na igreja. E quando verifiquei, pedi ao Senhor uma palavra, e ali na oração o Senhor colocou este texto, este versículo em meu coração. Eu gostaria de fazer uma exposição desse texto, para que nós pudéssemos nesta noite compreender algo que o Senhor falará ao nosso coração. Quando Jacó, naquele momento em que ele sai da casa do seu pai, e ele obedecendo a ordem de Isaac. Mas quando nós falamos sobre Jacó, é importante retrocedermos um pouco no tempo e na história, porque nós sabemos que com a criação formou-se a raça humana que desenvolveu-se, mas o homem se perdeu, distanciou-se de Deus, e Deus propôs destruir a raça humana. No entanto, Noé e a sua família, 8 pessoas estavam na arca, e essas 8 pessoas recomeçaram a povoar a terra. Mas, em relação ao conhecimento sobre Deus, aqui nos fala sobre o conhecimento pela exposição oral, ou seja, o conhecimento era passado verbalmente de pai para filho, entre família. Então Noé, ele tinha conhecimento do que havia acontecido, porque Adão havia passado o conhecimento para os seus filhos e assim sucessivamente. Se nós observarmos a genealogia que está registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, e nós verificarmos a genealogia que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, embora Mateus ele retrata a genealogia de Jesus, falando sobre Jesus desde Abraão, porque ele falava em uma linguagem para que os judeus compreendessem que de fato Jesus já havia vindo e ele foi morto, mas regressou e prometeu voltar. E Lucas, no capítulo 3, também fala sobre esta genealogia, retratando-a desde Adão até Jesus. E quando nós observamos essa genealogia, quando dos descendentes de Noé, dos seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e que de Sem começou uma geração, e que essa geração foi a geração que chegou até a Abrão, porque Abrão era o nome de Abraão antes de conhecer a Deus. E quando nós observamos essa genealogia, nós percebemos o trabalhar de Deus para que fosse preservada a história
história da humanidade, para que todos pudessem ter ciência do ato que ele havia realizado e que o mundo não surgiu por obra do acaso, foi algo que surgiu pelo poder da vontade de Deus através da sua palavra, porque queiram desfazer ou não, queiram implantar ideias na cabeça dos nossos estudantes ou das pessoas através das faculdades e de alguns conhecimentos, alguns ateus que não conhecem, não creem em Deus, de que Deus não é autor da criação. Mas nós estamos aqui para dizer, o Deus que nós servimos é o autor da criação, e a maior prova é que nós estamos aqui, e nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos privilegiados porque nós fomos formados pela mão do Senhor, porque Deus pegou do pó da terra e formou o homem com as suas próprias mãos e soprou-lhe o espírito de vida, e o homem passou a tornar-se alma vivente. E nós estamos aqui nesta noite para enaltecer, para glorificar o nome daquele que pode todas as coisas, um Deus que está acima e que está acima de todos, um Deus que é poderoso, um Deus que reina no céu, um Deus que reina na terra, um Deus que reina em todos os lugares. Este Deus é o Deus que esta igreja adora, este Deus é o Deus que esta igreja serve. Aleluia! E quando Abrão é chamado por Deus para uma grande obra, no capítulo 11 do livro de Gênesis, Deus chama Abrão e lhe faz promessas, e ele seria um homem que teria uma descendência que se multiplicaria sobre a terra, uma descendência que não haveria possibilidade de ser contada, porque seria como a areia do mar, ou como as estrelas que estão no céu. Mas quando Deus faz a promessa para ele, ele promete também sobre a sua descendência, mas ele diz que também seria bendita todas as nações da terra. É por isso que nós estamos aqui na presença de Deus, porque a promessa também nos alcançou, queridos irmãos. E no capítulo de número 12 é o momento em que Deus chama Abrão e diz a ele: você não vai chamar-se mais Abrão, agora você chamará-se Abraão, porque será pai de nações, será pai de multidões. Eu acredito que esta palavra é uma mensagem que nós temos aqui também. O nosso pai na fé, que tem cuidado de nós, o pastor Abraham Robinson, que está se tornando um pai de nações, porque multidões estão sendo alcançadas, nações estão sendo alcançadas, continentes estão sendo alcançados. A bênção que Deus ministrou no passado é uma bênção que se perpetua, e todo homem, toda mulher que se entrega nas mãos de Deus é alcançado pela bênção, pela palavra profética de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Em Gênesis, no capítulo 25, é o momento em que Jacó, ele nasce. Ou seja, o capítulo 25 de Gênesis registra o nascimento de Isaac, o nascimento de Jacó e o nascimento de Esaú. Só que os bebês começaram a guerrear dentro de si, e a sua mãe, Rebeca, ela pergunta a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo. Se não me falha a memória, no versículo 33, quando ela pergunta a Deus, aí Deus diz a ela que no ventre dela, nas entranhas dela, sairia 2 nações. E que para contrariar a lógica humana, daqueles 2 que estavam no ventre dela, o maior serviria ao menor. Porque Deus, ele é poderoso e soberano. Ele pode mudar aquilo que lhe apraz mudar. Aleluia. E quando ela sabia da promessa e nasce, quando Esaú sai, Jacó sai agarrado ao calcanhar de Esaú. Daí o nome Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Ele saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão, mas ele não era o primogênito. Aos olhos dos homens, o primogênito era Esaú. Mas a sua mãe sabia qual era a promessa. Mas Isaac começa a criar afeição por Esaú. Esaú torna-se um caçador. E Esaú caçava muito bem. Ele trazia caças para o seu pai e o seu pai se alimentava. E Jacó era mais quieto, habitava em tendas, e Jacó
era diferente de Esaú, e a sua mãe amava a Jacó, porque ela sabia da promessa. O segredo estava em saber a promessa que Deus havia feito. Ela tinha consciência de que Deus havia falado com ela sobre os filhos que estavam no seu ventre. Nos mostra aqui, irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que Deus fala. Aleluia! Precisamos acreditar e confiar na promessa e que ela vai se cumprir. E quando de repente ela ouve Isaac falar, ele já estava velho, e ele já pensa que a morte estava se aproximando. E ele fala sobre abençoar o seu primogênito. E logo ela fica preocupada. E Esaú vai caçar para trazer o alimento para o seu pai, como ele gostava de se alimentar. Só que antes disso acontecer, um certo dia, Esaú ele vem da caça faminto. E quando ele chega faminto da caça, nós lemos no capítulo 28, nos versículos anteriores, no início do capítulo 28, entre o capítulo 27, vamos começar a perceber, a montar-se este cenário. E quando Esaú ele vem da caça, e Jacó já sabendo da promessa que Deus tinha com ele, e quando Esaú chega, Jacó estava com um guisado de lentilhas, e quando Esaú se aproxima faminto, e ele pede a Jacó, e Jacó diz: eu vou te dar, mas vamos fazer um negócio. Você me dá a tua primogenitura, e eu te dou as lentilhas. Aí Esaú diz: para que me serve essa primogenitura? Eu quero é me alimentar. Ele despreza. E Jacó solicita a ele que ele confirmasse um juramento ali. Porque era um costume também dos povos naquela época de comprar também alguns direitos. E Jacó, ele não roubou a primogenitura, ele comprou a primogenitura. Algumas pessoas podem dizer: mas Jacó foi ladrão, roubou a primogenitura. Não, ele comprou. Esaú vendeu a primogenitura, vendeu o direito de ser o primogênito na casa do seu pai. Ah, queridos irmãos, quantas pessoas estão vendendo o direito que tem em ser servo do Deus Altíssimo? Quantas pessoas estão desprezando o chamado que tem? Quantas pessoas estão desprezando a vida cristã que tem? Quantas pessoas estão desprezando o chamado que tem? Quantos obreiros estão jogando fora o ministério que Deus lhes deu? Quantos levitas estão jogando fora as oportunidades de louvar e adorar a Deus? Porque na casa de Deus não é lugar para estrelismos, não é lugar para estrela, não é lugar para quem quer aparecer, mas é lugar para quem quer ser servo, para quem quer servir. Então nesta noite eu venho te dizer: você está entendendo? Não troque o teu direito por nada que o mundo te oferece. Em nome de Jesus Cristo, toma posse daquilo que Deus reservou para você. Aleluia. E Jacó, ele com a sua mãe, ela pega a roupa de Esaú, veste Jacó, pega a pele de cabrito e coloca nele nas mãos, no pescoço, porque ele era liso e Esaú era peludo. E seu pai já um pouco, já quase sem enxergar nada, ele quando se aproxima, Isaac começa a passar-lhe a mão e percebe que a roupa era de Esaú. O pelo poderia ser o de Esaú, mas a voz era de Jacó. Mas Jacó ficou firme porque a mãe disse: não se preocupe, eu assumo a maldição por você, eu pago o preço por você, mas a bênção é tua, você vai receber a bênção. E ele confirma: eu sou eu, Esaú. E o pai o abençoa. E ele dá o alimento ao pai, que seria de uma possível caça que ele havia ido buscar. E naquele momento ele é abençoado. E quando ele recebe a bênção, e quando Esaú chega, não há mais nada para ele. A bênção já havia sido dispensada sobre Jacó. E Jacó, então, Isaac, ele orienta Jacó, porque agora, se o conflito era grande, agora piorou a situação. E ele orienta Jacó que fosse em relação à sua família, para estar junto do pai da sua mãe, do irmão da sua mãe,
E Jacó foi para a casa de Labão. E quando Jacó foi pedindo, segundo as orientações de seu pai, Esaú fez o contrário. Esaú foi logo tomar por mulheres que não serviriam para ele, porque seriam de povos que estariam distantes de Deus, distante do povo de Israel, ou seja, distante dos propósitos. E quando ele chega, já cansado, e chega a um determinado lugar, chega no texto que nós lemos, ele pega ali uma pedra. Ele coloca aquela pedra e deita sobre ela. E quando ele deita sobre aquela pedra, ele passa a ter uma visão. Uma escada que estava ligando a terra ao céu. Aleluia. Uma escada que estava ligando a terra ao céu. O Senhor estava em cima. Anjos desciam, subiam. Anjos desciam, subiam. Você não está entendendo? O que é ligado na terra é ligado no céu. O que está sendo ligado aqui agora está sendo ligado no céu. O que está sendo ligado aqui agora está sendo ligado no céu. Anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que está sendo realizado aqui nesta noite está sendo ligado no céu. Há um mover espiritual nesse lugar. Há uma ação de Deus neste lugar. Oh, Rabassuriandarabahas. E Jacó, ele acorda. E quando ele acorda, logo ele percebe. Ele diz, o Senhor está aqui. E eu não percebia. Eu quero te dizer, você que está dormindo ainda, você que ainda não acordou, o sonho é real. Deus está agindo, Deus está operando. Você não está entendendo. Acorda, porque Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Aleluia! Então Jacó percebe que Deus estava ali. Deus estava presente. E quando Jacó percebe, de imediato o texto nos diz que, o texto nos diz, no versículo 17, teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Alguns de vós podem ter na sua tradução, temível, você pode ler aí, terrível. A maioria das traduções mais antigas, e algumas revisões também, de alguns anos, não muito antigas, traz a palavra terrível. Quão terrível é este lugar. Mas quando em relação às traduções, as modificações em relação às palavras, que traz o sentimento, que traz a expressão do desejo, que naquela época, na língua original, ele queria dizer. Então os tradutores, na Nova Versão Internacional, que é essa versão que eu li aos irmãos, traz a palavra temível a este lugar. Porque quando nós lemos, eu comecei a ler, eu li na minha Bíblia a tradução João Ferreira de Almeida, mas quando alguma palavra me move, eu gosto de pesquisar, eu tenho falado da Bíblia para ser pesquisada e estudada. E fui ler algumas versões, e na versão, porque na versão espanhola, a versão mais antiga, a versão Reina Valera, é uma versão que traz a palavra, nós falamos terrível, na versão Reina Valera está terrible. Porque terrível, que é uma palavra que traz também o mesmo sentido da palavra terrível. Mas na tradução, na nova tradução, fala sobre quando diz, e com muito temor, digo que assombroso é este lugar. Então, assombroso é algo que pode ser maravilhoso, não é algo temeroso, é algo maravilhoso. E quando diz que és nada menos que a casa de Deus, és la puerta del cielo,
a porta do céu. Quando li também na tradução inglesa, para buscar também um sentido mais profundo do que Jacó pôde viver naquele momento, na tradução inglesa nos diz sobre how awesome is this place, quer dizer, quão incrível é este lugar, e não quão terrível é este lugar. E na sequência, concluindo, ele diz, não porta, mas diz, this is place, this is gate of heaven, quer dizer, não é porta, gate é portão, não é porta. Então nessa tradução nos mostra, Deus abre não apenas uma pequena porta, Deus abre uma grande porta, e eu quero te dizer, há uma grande porta aberta para você passar, e você não vai passar apertado por essa porta não, você vai passar à vontade, porque o Deus que tu serve, Ele é grande, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Aos portais dos céus estão abertos para você. Aleluia. E Jacó, ele estabelece, ele pega a pedra, coloca óleo sobre a pedra. O óleo que eles utilizavam era o azeite. E coloca óleo sobre a pedra e diz, ao colocar o óleo sobre a pedra, passa a chamar aquele lugar que antes era Luz, e chama-se Betel. E quando Jacó fala sobre Betel, não é apenas casa. Beit são duas palavras hebraicas, Beit e El. El é Deus, é a palavra que significa Deus. Então, Betel, Beit El, Betel, casa de Deus. Então Jacó ali, ele não estabelece apenas uma casa, ele coloca El, ele coloca Deus. Eu quero te dizer, não estabeleça apenas algo na tua vida que Deus não esteja presente. Deus precisa estar presente nos teus negócios, nos teus projetos. Deus precisa estar presente em tudo aquilo que tu projeta. Deus precisa estar presente. Quando Jacó ali está e estabelece a casa de Deus em Betel e recebe a promessa de voltar àquele lugar. E se não me falha a memória, no capítulo 33, ele regressa para poder ali estar. Mas quando também observamos esse texto, e que era de costume, na época, se eriger altares. Abraão o fez, Noé o fez. Os homens faziam altares para Deus. Eu quero lhes falar um pouco sobre lugares de adoração e chegar à conclusão em relação ao tema que nesta noite estou buscando trazer ao vosso coração, sobre esta inauguração de mais uma igreja que nasce. Porque os homens erguiam altares que era lugar de adoração a Deus. Depois, posteriormente, os altares não seriam mais necessários, porque da descendência de Jacó veio os seus 12 filhos, e estes foram para o Egito, e no Egito eles foram tratados como pessoas de bem, e bem recebidos, porque José estava no Egito. Mas quando José morre, o faraó da época também morre, os israelitas se tornaram escravos no Egito. Mas quando eles se tornaram escravos no Egito, Deus dá livramento a Moisés, que seria posteriormente morto, porque naquela época as crianças iriam ser sacrificadas. Mas Deus dá livramento a Moisés, e ele cresce no palácio, e ele se torna um grande homem. Mas chega um momento em que Moisés, ao matar um egípcio, ele sai, ele precisa sair do Egito, e quando ele retorna, após 40 anos, ele retorna como um homem, representando um Deus todo-poderoso, se torna como um homem que está ali para pastorear o rebanho do Senhor que estava naquele lugar, como escravo. E quando ele retorna, Deus o envia com sinais, junto com seu irmão Arão, e os sinais que Deus realiza através da vida daqueles homens, e as 10 pragas, faz com que o povo saia do Egito e volte para a terra prometida. Estou aqui fazendo um breve resumo, para que nós possamos obedecer e respeitar o tempo.
tempo. Mas, queridos irmãos, e quando ele sai e no deserto, ali Deus começa a abençoar o seu povo, Deus começa a prosperar o seu povo no deserto, por mais que eles não acreditassem, por mais que eles se tornassem rebeldes, mas Deus sempre mostrava Deus sobre a vida deles, porque se o sol estava quente, tinha coluna de nuvem para poder protegê-los do sol causticante do deserto. Se a noite estava escura, tinha fogo para que eles pudessem enxergar o caminho que eles iriam pisar. Tem fogo na tua vida, tem fogo na tua vida. Você não está cego, não está andando no escuro. Deus é a luz que ilumina a tua vida, Deus é a luz que clareia o teu caminho. Aleluia! E chega o momento, no capítulo 25 de Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala a Moisés sobre a construção de um local chamado tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda portátil, uma tenda móvel, onde o povo de Israel iria estar se reunindo anualmente para estar sacrificando ao Senhor. E no tabernáculo existia o átrio, mas existia dois lugares específicos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo estava ali a mesa com os pães da preposição. No lugar santo estava o candelabro de ouro. No lugar santo estava o altar de incenso. Mas no lugar santíssimo estava a arca. E dentro da arca estavam as tábuas da lei. Dentro da arca estava a vara de Arão que havia florescido. Dentro da arca estava a amostra do maná que Deus sustentou o seu povo no deserto. Aquele era o lugar santíssimo. E ali eles passaram a adorar a Deus. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder oferecer ali sacrifício e apresentar o povo diante de Deus. Mas o tabernáculo tornou-se desnecessário, porque eles montavam, desmontavam quando estavam como nômades no deserto. Mas chega o dia em que Deus dá a terra ao seu povo, em que Davi conquista a terra. E quando Davi conquista a terra, torna-se rei. Davi diz: eu vou construir agora não uma tenda, mas eu quero construir um templo para Deus. E quando Davi se propõe construir um templo para Deus, ele não pôde construir o templo, mas o seu filho Salomão constrói um grande templo para Deus. E naquele templo, ali também tinha o lugar santo e havia o lugar santíssimo. E Deus era adorado também no templo. Mas quando chegou o momento, o templo ele foi destruído. E nós encontramos a história da restauração acerca do templo, quando nós lemos Neemias, e quando nós lemos Esdras, e quando nós observamos o livro do profeta Jeremias, que foi o profeta que profetizou a destruição do templo e que eles seriam, ou seja, que eles seriam cativos durante 70 anos, e o templo é destruído por Nabucodonosor e eles vão como escravos. E no entanto, após isto acontecer, com o retorno, eles reconstroem novamente o templo, mas o templo é reconstruído, que Ageu fala sobre a reconstrução do templo, que é o texto que fala: a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, mas não por causa do ouro, não por causa da prata, não por causa das peles preciosas, mas por causa das pessoas que se envolveram para fazer a obra, para poder fazer o templo. Se envolva na obra de Deus, se envolva na obra de Deus. Sabe por quê? No templo tem a presença de Deus, e para ter a presença de Deus não é preciso ter ouro, não é preciso ter prata, é preciso ter um coração agradecido, um coração fiel, homens e mulheres voltados para Deus. Aleluia, aleluia. O templo, Jesus pisa no templo. O templo foi reformado por Herodes, e Jesus pisa no templo. Era um local de adoração, mas Jesus também, ele vai às sinagogas. Os evangelhos falam sobre Jesus nas sinagogas. As sinagogas eram lugares onde se lia a lei, onde tratavam de algumas questões da sociedade judaica. E Jesus esteve nas sinagogas. De alguma maneira era um lugar onde se falava de Deus, e a presença de Deus estaria com eles. Só que, nesta noite, eu quero concluir a mensagem falando sobre um lugar de adoração, e fazer um paralelo entre esse lugar de adoração e ao texto que nós lemos sobre Jacó em Betel.
é quando Jesus, ele surge exercendo o seu ministério, e ele começa a exercer o seu ministério no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, após ele ser tentado pelo diabo no deserto, e que ele sai pregando e dizendo a todos: é chegado o reino de Deus, o reino dos céus chegou. Ele traz a mesma pregação de João Batista, e ele diz: arrependei-vos. É a pregação de arrependimento. Essa pregação não cessou, continua. Se você não se arrepender, você está sentado aqui enganando a si mesmo. É preciso haver arrependimento verdadeiro e sincero e voltar-se para Deus. Não é preciso ninguém olhar para ninguém para corrigir ninguém. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Que quando Jesus, o pastor, fez referência na abertura, quando pôde retirar ali na abertura da igreja, pôde retirar ali na porta aqueles fios que ali estavam, a fita que estava. E o texto que Deus também já tinha colocado em meu coração para dizer que um certo dia, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus estava com seus discípulos, e Jesus pergunta a eles: quem dizem os homens quem eu sou? Aí alguns começaram a falar a Jesus em relação que alguns diziam que ele era um dos profetas, e ainda cita alguns. Mas Jesus não estava preocupado, não era que os que estão de fora estavam dizendo. Jesus estava preocupado com o que eles que estavam dentro estavam dizendo. Nós não estamos aqui nesta noite preocupados com quem está lá fora está dizendo da igreja. A nossa preocupação é quem está dentro dela, se está dentro de verdade ou não. Aleluia. Nós precisamos entender que nós somos uma família em Cristo Jesus, e uma família cuida. Precisamos cuidar uns dos outros. Há defesas em nome de Jesus. Cuide um dos outros. Aleluia. E quando Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz a ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jacó colocou uma pedra, e aquela pedra simbolizou a casa de Deus. Eu quero te dizer, Jesus se colocou como a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, e ele diz: sobre mim está edificada a minha igreja. Jesus é a rocha que te sustenta. Jesus é a rocha que te sustenta. Estais edificados em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a pedra, Ele é a rocha. Ele foi rejeitado, mas Ele não nos rejeitou. Ele não nos rejeita, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A pedra, edificação. Na pedra havia óleo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus ascende aos céus. E quando Jesus ascende aos céus, é recebido nos céus. Os anjos dizem que ele voltaria da mesma forma que ele estaria subindo. Só que antes de regressar aos céus, Jesus orienta os seus discípulos: ficar em Jerusalém e esperai o cumprimento da promessa, porque ele disse que não nos deixariam órfãos. No capítulo 14 de João, ele disse que iria preparar morada, preparar lugar para nós, e ele viria nos buscar. E ele falou sobre o Espírito Santo Consolador que seria enviado. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando cumpre-se a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 18, que fala sobre que no final dos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando estavam no capítulo 2 de Atos dos
apóstolos, todos reunidos no mesmo lugar. A pedra apareceu, a rocha apareceu, a rocha surgiu, a rocha é Jesus. A igreja está firmada em Cristo, você está firmado em Cristo, mas faltava algo acontecer, quando de repente no capítulo 2, eles viram do céu, eles perceberam um vento impetuoso, enchendo a casa onde eles estavam assentados, e começaram a olhar para cima. Você não está entendendo? E viram línguas repartidas como que de fogo. Era a unção que estava descendo sobre a igreja, o Espírito de Deus. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Aqui nessa noite, a rocha é Jesus, a unção veio sobre a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Esta congregação, a ADEF, está firmada em uma rocha que é Cristo, está sobre a unção do Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Provérbios capítulo número 9 e o versículo de número 8 nos diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que a unção nunca falte sobre a tua cabeça. Que o Espírito Santo seja sempre sobre a tua vida. E esta unção estar aqui, e a igreja deve em Peniche está sendo inaugurada, firmada na rocha que é Jesus, está sendo inaugurada sobre a unção do Espírito Santo, e as vidas serão alcançadas aqui neste lugar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Eu lhe convido a se colocar de pé. Eu estou concluindo porque o tempo não nos espera, o tempo é breve. Aleluia, Jesus está voltando, mas nós vamos estar adorando o Senhor. Aleluia, aleluia, acorda. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que vai louvar, pastor? Tem alguém para louvar? No momento do louvor, você vai entender. Jacó chegou naquele lugar sem expectativa nenhuma. Jacó queria apenas dormir. Talvez você tenha vindo aqui, ou quem está assistindo à internet, você não tem nenhuma expectativa, você quer apenas cultuar ou estar em um lugar. Mas aqui não é um lugar qualquer. Aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar da provisão. Aleluia. A unção do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Sei que os teus olhos, adore o Senhor, sempre atentos, permanecem em mim. Oh, aleluia. Senhor, eu te peço, Jesus, aplica a tua palavra aos corações nessa noite. Aplica a tua palavra, Senhor, em cada coração nessa noite. Aplica a tua palavra, Senhor. Oh, aleluia. Nós somos a tua igreja. Posso até chorar, adore, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudasses, tu és fiel. Aleluia. Deus é o Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Aleluia. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudasses, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode